Fala, estudante, tudo bem? Trazendo hoje mais duas questões, agora com a temática de ecologia, falando um pouco sobre biomas e também sobre desenvolvimento sustentável. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Bem, na nossa primeira questão nós temos o seguinte. A Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, teve como tema central o desenvolvimento sustentado. Esse tema prevê, letra A, um crescimento econômico conciliado com uma política que garanta a preservação dos ambientes naturais. Verdadeiro. Ora, a ideia do desenvolvimento sustentável está baseada justamente nesse princípio, o desenvolvimento de atividades econômicas que garantam a preservação dos recursos naturais e também de toda a sua diversidade biológica. Dessa forma, você consegue perdurar a utilização desses recursos ao longo do tempo, sem prejudicar também as formas de vida existentes a um nível de intensidade grande o bastante que possa causar um extermínio, que possa causar uma extinção. É importante lembrar que qualquer tipo de atividade fora do padrão natural vai causar um impacto, vai causar uma poluição ambiental. Contudo, existem medidas, atitudes que podem ser tomadas que minimizam esse impacto e, consequentemente, garantem a sobrevivência, garantem a biodiversidade e garantem a utilização de recursos por um maior período de tempo. Letra B. Incentivos governamentais que garantem o desenvolvimento econômico baseado no aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Falso. Parece bonito esse item, mas o que ele está dizendo basicamente é, olha, governo, pega os recursos e utiliza, sem critério nenhum. Então, é bem parecido com o que já tem sido feito ultimamente. Consequentemente, esse item está totalmente incorreto. Letra C. Uma política ambiental suportada pelo desenvolvimento de núcleos rurais com atividades não prejudiciais ao meio ambiente. Falso. Um dos princípios básicos das atividades rurais é justamente o desmatamento, seja para a implementação de um sistema agricultor ou de um sistema pecuarista. Então, se a atividade rural inevitavelmente envolve o desmatamento de áreas para que se possa ter ambiente agricultável ou ambiente que possa ser utilizado como pastagem, você vai estar causando forte impacto ambiental. Algumas medidas podem ser tomadas para se minimizar o crescimento, a expansão exagerada desse tipo de atividade, de forma que as atividades econômicas consigam crescer sem causar um impacto muito grande. Mas esse tipo de atividade é em si um dos maiores causadores de poluição ambiental. Entenda, poluição ambiental não é só sujeira, não é lixo. Poluição ambiental é qualquer tipo de ação que contribua para um desequilíbrio ambiental. Então, se eu implemento medidas, atitudes que favorecem um desequilíbrio ambiental, eu estou poluindo. Letra D. O desenvolvimento de países do terceiro mundo, apoiado pelas grandes potências, desde que apresentem um plano de educação ambiental a ser implantado nas escolas de primeiro e segundo graus. Falso. Por mais que a educação ambiental seja importante, esse tipo de medida não é diretamente efetivo na questão do desenvolvimento sustentável. Seria, no máximo, uma medida paliativa e a longo prazo, no intuito de educar as pessoas para a existência do problema e que elas se tornem mais conscientes na utilização dos recursos. Contudo, em termos de desenvolvimento econômico, essa medida não seria viável. E esse item é um daqueles itens que a gente se sente às vezes, como é que eu posso dizer, que falhou no processo educacional, né? Porque hoje em dia nós temos, além de terraplanistas, antivacinas, pessoas que acreditam que
aquecimento global não existe. Então, onde está toda a educação ambiental que foi realizada para essas pessoas? Os professores com certeza estão trabalhando e promovendo a divulgação do conhecimento científico. Contudo, o negacionismo impera em algumas situações. Então, fique alerta. Letra E. Ações estatais que sustentem o desenvolvimento da agricultura na Amazônia, tendo em vista um aumento dos estoques de alimento para o homem. De novo, cai naquele mesmo conceito do desenvolvimento da agricultura rural, por exemplo. Ou seja, promover o desenvolvimento da agricultura inevitavelmente, invariavelmente, vai promover um maior desmatamento que, consequentemente, promove uma maior degradação ambiental, uma maior destruição, um maior desmatamento. Ou seja, um maior desequilíbrio ambiental, uma maior poluição. Vamos para a nossa segunda questão. Os manguezais são comuns às zonas litorâneas de países tropicais e subtropicais, como o Brasil. Dentre as diversas adaptações ao ambiente aí encontradas, existe um curioso caso de viviparidade entre os vegetais. Indique duas outras adaptações típicas de vegetais de manguezais e explique as suas funções. Primeiro, vamos no termo que foi utilizado, viviparidade de vegetais. Perceba que está entre aspas, porque viviparidade é uma caracterização feita para processos reprodutivos de animais. Contudo, esse termo foi utilizado para exemplificar casos bem especiais que ocorrem em manguezais. Em algumas espécies de manguezais, existe esse fenômeno da viviparidade, que nada mais é do que o fruto, ainda preso ao vegetal, inicia o desenvolvimento do seu embrião. Já se formam pequenas raízes, radículas, e essas raízes vão, quando o fruto se desprender, cair no solo e já otimizar assim a absorção de nutrientes. Ou seja, o desenvolvimento do embrião acontece enquanto o mesmo ainda está conectado à planta-mãe, o que se assemelha em aspectos zoológicos com os animais a uma viviparidade. Pois bem, existem várias adaptações desses vegetais para o ambiente em que eles vivem, o ambiente de manguezal. Um deles, por exemplo, é a eliminação do excesso de sais pelas folhas. Um muito comentado em questões é a existência de raízes respiratórias, também conhecidas como pneumatóforos. Os pneumatóforos nada mais são do que projeções das raízes que estão abaixo do solo para que elas possam alcançar a atmosfera. Então elas se projetam acima do nível do solo e assim otimizam a captação de oxigênio, tendo em vista que o solo do ambiente do manguezal é pobre em oxigênio. Ah, professor, e por que ele é pobre em oxigênio? É pobre porque, devido à grande quantidade de matéria orgânica existente nesse ambiente, existe um intenso processo de decomposição. Decomposição que é realizada por bactérias que utilizam o oxigênio. Logo, a taxa de oxigênio no solo é muito baixa. Outra adaptação interessantíssima desses vegetais está relacionada à sua sustentação. É a formação de raízes adventícias. As raízes adventícias nada mais são do que raízes de origem caulinar, ou seja, raízes que surgem do caule e se projetam para o solo em várias direções, aumentando a área de suporte, de sustentação. Essas raízes são fundamentais porque elas permitem um maior apoio ao vegetal que vive num ambiente lodoso, num ambiente de solo instável. E dessa forma elas conseguem então se manter eretas. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esses temas de hoje, são bem interessantes. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.